E aí, pessoal, vamos para a aula? Beleza. Então, nós vamos ver na aula de hoje como trabalhar com mais de uma tela na sua aplicação, tá? Então, nós temos aqui a linguagem Python, ok? E nós temos aqui a importação do pacote do framework Kivy, ok? Nosso KV. É interessante porque você pode compilar futuramente ele para várias plataformas, Windows, Linux, Android, iOS, tablets e assim por diante, ok? Então, a princípio, nós temos uma receita de bolo. Tá? Apenas com 4 linhas você já aciona uma aplicação em Kivy. A linha onde você importa o app, o aplicativo do Kivy, ok, da classe app, e essas últimas 3 linhas que você cria um objeto, né, uma classe que herda recursos de app do aplicativo, não implementa nada e roda esse aplicativo pelo método run, ok? Só essas 3 linhas finais e essa linha inicial, aqui essa segunda linha inicial, já é a receita de bolo para abrir uma aplicação em Kivy, ok? Na linguagem Python. Muito bem. Agora a gente vai precisar, para esse gerenciador de telas, para trabalhar com mais de uma tela na nossa aplicação, vamos precisar então de uma área, né, de um box layout, uma área de ferramentas, uma área onde a gente vai poder importar, incluir ferramentas, e um gerenciador de tela, já que você vai trabalhar com mais de uma tela. Se fosse trabalhar com uma tela só, não precisaria, era só a classe tela, mas aqui a gente tem a classe gerenciador de tela também, ok? Nesse exemplo, nessa aula, eu vou dar um exemplo de uma aplicação simples. Imagine um game simples onde você tem uma tela principal, a tela do menu, onde você tem o Start, né, as propagandas do jogo em si. Essa tela de menu, ela herda todos os recursos de tela, ok? Não tem implementação, por enquanto não precisa. A tela do game em si, depois que vocês iniciam o jogo, a tela do game, aí vem o jogo em si, ok? Também herda todos os recursos de tela. Essa tela do game, caso dê game over, ou caso seja uma aplicação, ou tenha níveis para mais tela, você tem aqui uma tela final, seria a última, ou a tela de game over, né? Depois que você finaliza as suas aplicações, ou depois que você perde no game, você vai para a terceira tela, que é game over. Também herda recursos de tela, ok? Para essas 3 telas serem gerenciadas, sai da uma, vai para a segunda, sai da segunda, vai para a terceira, ou sai da terceira, volta para uma, ou vai para a segunda. Para você gerenciar essas 3 telas, você tem que ter o gerenciador de tela, que vai herdar da classe gerenciador de telas, ok? Estão comentados aqui, beleza. Bom, a nossa aplicação tem o nome de aplicativo, fica bastante intuitivo. Então, aplicativo aqui, eu rodo ele aqui, ok? Agora, a gente cria um arquivo de linguagem KV, ok? Com o mesmo nome do nosso aplicativo, letras minúsculas, e vamos implementar aqui dentro todo o visual e todas as ferramentas de cada uma das telas. Bom, primeiramente, gerenciar telas, com o mesmo nome, letras maiúsculas, de acordo com o que você criou a classe aqui, ok? Recomendo até copiar e colar. Então, gerenciar telas. Aí dentro do gerenciador de telas, vamos gerenciar a tela menu, a tela game e a tela game over, também seguindo case sensitive, quer dizer, letras maiúscula, maiúscula, minúscula, minúscula e assim por diante. Tá? 3 telas de trabalho, 3 telas gerenciadas. Cada uma vai ter a sua propriedade name alterada, porque o gerenciador de telas vão trabalhar com elas por essas indicações, tela 1, 2 e 3. Ok? Vamos implementar a primeira tela menu. Tela menu, eu vou criar o box layout, por isso que nós o importamos, né, a classe box layout, porque eu vou precisar importar ela aqui. Ela tem alguns métodos e algumas propriedades. Uma ferramenta que eu vou colocar aqui dentro é o rótulo label, com o texto tela principal. E vou colocar dois botões, como vocês podem ver, um com texto iniciar e um com texto finalizar. Ok? O finalizar é simples de entender. On release, ou seja, no momento que você clica o botão finalizar, o aplicativo será rodado no método stop. Aqui ele iniciou com o método run e nesse arquivo ele finaliza com o método stop. Ok? Sai da aplicação. Já o primeiro botão, on release, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o aplicativo, vai chamar o seu host, ou seria, vai chamar o seu superior. Quem é o seu superior? O gerenciador de tela. Você está, lembrando que a gente está na tela menu, estamos aqui, tela menu. Quem é o host, quem é o gerenciador da tela menu, o pai da tela menu? O gerenciador de tela. Automaticamente nós temos então o seu superior da aplicação corrente, que vai receber a tela 2. É como se ele estivesse dizendo para que da tela 1, tela menu, o gerenciador de tela passa a ordem de
programação para a tela game, que é a tela 2. Como que eu sei que é tela 1 e tela 2? A gente definiu esse name no gerenciador de tela, ok? Muito bem. Agora a gente vai fazer as implementações das demais telas, tá? Vamos lá. Olha que simples. Nós temos aqui, então, o tela game, com uma mesma coisa, o box layout, um rótulo chamado tela do game, um botão para simular a perda do jogo. A gente não vai implementar o game hoje, então um botão para simular o perdeu. E aí ele vai chamar a tela 3, que é a nossa game over, ok? A tela game over, você tem aqui um box layout. Só para diferenciar a primeira tela da segunda tela da terceira tela, eu dei alguns espaçamentos. Já vou explicar esses dois espaçamentos aqui, tá? E aí ele tem a mesma coisa, um rótulo, tela game over, e dois botões. Um jogar, que volta para a tela 2, que é a tela do game, ok? E um menu que volta para a tela 1. Então, da tela 1, ele vai para a tela 2. Da tela 2, automaticamente, se você perder, no caso aqui, simulado o botão, ele vai para a tela 3. E a tela 3 você decide se você quer ir para a tela 1 ou para a tela 2. Tudo bem? E na primeira tela você tem o finalizar também. Simples assim, tá? Já vai funcionar. Vamos então só entender esses dois aqui. O nosso padding e o nosso spacing. O nosso padding de 50 pixels significa o espaço entre o box layout e as ferramentas, tá? O espaço externo entre o layout, entre a minha tela principal e as ferramentas em si. Eu vou ter 50 pontos de distância nas margens externas. E o spacing eu vou ter 20 pixels de espaçamento entre as ferramentas, entre um botão e outro. Vamos ver como ficaria? Então, vamos rodar aí. Já já eu vou dar pausa para vocês copiarem a programação. Então, vamos lá. Vou salvar os dois arquivos e vou rodar a programação. Muito bem. Está aqui a nossa programação. Reparem que a tela principal tem os dois botões, iniciar e finalizar. Finalizar tem que fazer o quê? Finalizar a aplicação. Fechou a aplicação. Vamos rodar novamente. Agora o botão iniciar nos transporta para a segunda tela. Isso, a tela do game. Simulando que a gente perdeu ou simulando que a aplicação deu a finalização de salvar, gravar, não importa o que você esteja fazendo, ele vai para a tela 3. A tela 3, que é a tela do game, você pode voltar para a tela 2 ou você pode pular da 3 para 1, ok? Fazer o loop. Reparem que nós temos 50 pontos de espaçamento na lateral, na borda externa, ou seja, o espaço entre a nossa tela, o box layout, para com os nossos botões, ok? Aí você tem o espaço entre as ferramentas de 20 pixels. Aqui também existe o espaço, mas não dá para ver porque eu não dei diferença de cores, ok? Aqui ele volta para a tela 2, perdeu, volta para a tela 2, perdeu. Aqui ele vai dar o looping e volta para a tela 1, onde eu finalizo ou inicio a tela 2, ok? Então, eu vou dar a pausa agora, espero que vocês tenham aprendido, entendido principalmente para conseguir fazer. E eu recomendo copiar 2, 3 vezes até a parte básica desse funcionamento entrar na cabeça, até você conseguir preencher tudo isso, digitar tudo isso sem fazer nenhuma cópia. A partir do momento que você conseguir preencher tudo isso com os seus exercícios, com os seus treinamentos de cabeça, você já aprendeu como gerenciar telas. Aí é só dar sequência. Próximas aulas vamos aprender a implementar mais opções nas telas e também implementar programação, né? O que fazer com cada tela, como fazer movimentação dos objetos e assim por diante. Tudo bem? Então tá aí, ó. Arquivo principal.py. Vocês podem dar uma pausa e copiar o conteúdo, são 19 linhas, tirando as em branco, dá menos que isso. E o arquivo.kv, que são, tá? Vou deixar um pouquinho aqui para você dar pausa na parte inicial. E depois na parte final, porque deu 36 linhas. Ok? Boa aula. Fiquem com Deus.